Boa noite. Boa noite. Seu nome? Nome legítimo ou apelido? Seu nome? Nome, hoje é José Pereira dos Santos. Mas um apelido de Zico desde criança. Meu pai da terra diz que batizaram por esse nome. Só que eu fui procurar esse nome em cartório e me falaram que não era nome de ninguém. Aí foi quando foi mudado para José Pereira dos Santos. Mas aí o tempo passado lá no interior, eu não sei. Aí eu quero saber novamente, como foi a sua infância? Aquela história que você me contou, a educação de antigamente, que você me falou a princípio, como era que você... A minha infância, a criação, lá no interior, nós fazendo, a fazenda Salamanca. Conheceu? Eu vou conhecer a fazenda Salamanca? É isso aí. Fazenda Salamanca. Aí, criança, brincar, só brincando de cavalo de pau. Sim, o que você me falou sobre a educação, que naquela época era diferente de hoje. A educação, que antigamente os pais se preocupavam com o quê quando mandavam os filhos para a escola? Obrigação de nos mandar para a escola. Mas não entendia nada, um analfabeto também não entendia, não sabia ensinar nada. Não sabia, nem meu pai nem minha mãe sabia, tinha leitura, era analfabeto. Então ele mandava a gente como criança para a escola, a gente ia só, fazia mesmo do jeito que entendia, chegava com a lição em casa, ele não sabia ensinar, não fazia nada, então a gente fazia de bobinho mesmo, como os de hoje ainda fazem, né? Muitas crianças vão para a escola, mas não vão estudar. Às vezes os pais ficam em casa preocupados com eles e eles deixam a sala de aula, vai correr, vai para o campo, vai jogar bola, outros vai até praticar as coisas piores. No passado, como não existiam essas coisas de hoje, pelo menos lá no interior, mas tinha campinho de futebol. Era interior de Murici. E a gente, eu cheguei a ser expulso da escola por 15 dias. Por causa besteira, né? Criança mesmo. Saí na hora do recreio. E antigamente era recreio, né? Hoje eu não sei como é que é. Saí na hora do recreio e em vez de ficar brincando ali, foi pro campo jogar bola. Aí ele chegou atrasado, passou da hora Ele chamou e a gente não chegamos lá tudo, né? Então aí, eu que era o mais rebeldezinho também, fui expulso 15 dias. Mesmo assim, naquela fazenda tão bom, o professor, a professora não chegou nem a fazer denúncia aos meus pais. Se ele tem denunciado, a coisa era boa. Mas a minha criação foi essa, criança, era correndo, atrás de cavalo, cortando ração, andando com os ovelhas. Tinha até um carneiro que a gente montava isso aí, na carreirinha. A carreirinha é tão boa, a montaria do carneiro. E as festas daquela época? As festas? Era mais dias festivos, né? Não tinha... As festas, pra gente mesmo, como criança, não existia, não. Mas os meus pais mesmo, a festa mesmo, tinha... As festas dele eram mais aqueles pagode, pouco de roda, eram as festas dos meus pais. Então era São João, era Natal, Ano Novo, Quaresma, Sábado da Alegria, não era Quaresma não, Sábado da Alegria, que é o dia do pagode dele. E a gente estava só olhando de mim,
Mas era um tempo gostoso, até que aquela coisa. Não se via. Quer dizer, lá no interior do mato, ninguém andava vendo essas confusões, com toda a ignorância dos velhos, da vida, se vivia até decentemente. Aí para finalizar, eu lembro, hoje você trabalha muito, você vende cocada à beça. Foi sua mãe ou você lembra da sua? Você já fez isso quando era pequeno ou foi só agora? Eu comecei agora. 2008 eu comecei a fazer. Mas de criança, eu via minha mãe fazer, e minha irmã ia vender lá no campo, na casa do futebol, lá na fazenda. Então ela fazia aquela cocada. Então ela fazia aquela cocada e a gente ainda pegava o balde lá. Hoje o balde de tinta, antigamente era uma lata, né? Hoje é o balde de tinta, a lata. Antigamente era aquela lata de biscoito, de prato, aquele biscoito de confiança. Então era embalado naquela lata. Então como usava aquela lata, a gente ela pegava no cheiro de cocada, às vezes colocava na minha cabeça, eu levava se eu não levasse aquela lata, também não tinha o prazer de ir para o campo. Só ia se levar. Naquele eu aproveitava, como sempre para estar no meio da folia, das festas, né? Porque para a gente era uma festa, um jogo de futebol à tarde, domingo, não tinha outra coisa. Não saía para lugar nenhum. Parecia que domingo, enchia o campo. Então a gente estava se divertindo quando estava numa festa. Então, só posso dizer que eu gostava daquela época, da minha infância, pegou. Nunca fui forçado a trabalhar. Não estudei, não cheguei a estudar também, porque não me interessei. Ainda vim em 74, ainda com 20 anos, ia completar 21 anos, dava muito bem para estudar. Eu também não me interessei, eu não vou falar nada, não posso reclamar de nada. Se hoje que eu estou passando, foi porque não procurei o melhor naquele tempo. Naquele tempo, na verdade. Naquele tempo, quando era 19, 20 anos, 21, ainda cheguei aqui, ainda dava tempo, ainda tinha oportunidade. Com o estudo que eu vim de lá, com o terceiro ano lá da Grota, eu aqui ainda fazia um curso, quando fui morar no Jacintinho, ainda dava para fazer uma prova e matricular lá, ali no Jacintinho. Mas foi eu que não dei importância mesmo, porque não me interessou. Então hoje eu pago pela vida. Como é que eu posso falar isso? Hoje, se eu sofro, foi porque no passado eu não